Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host de sempre, dessa vez falando de Sofia, capital da Bulgária. Lindo dia de sol aqui. Os prédios são meio soviéticos, tá? meio esquisito a vista daqui de cima, mas a cidade em si é linda, tem muitos parques, muito verde, sensacional. O centro histórico ainda está bem preservado, né? Então ainda dá para, turistar um pouco, dá para visitar. Sim, só meio mais para fora, que os edifícios são meio velhos e tal, mas enfim. É confortável ainda. Bom, o nosso co-host de hoje, pelo que vocês já viram e ouviram, é o Danilo Silva. Danilo, não vou perguntar onde você está, mas como eu estou em Pyongyang, na Coreia do Norte. Como que você tá, meu? Eu tô de boa, cara. O que tá achando da Bulgária esses dias? Cara, eu já tô aqui há mais de um mês. Você que veio que me seguir aqui. Você que tem que dar o teu feedback. Né? Você já... Eu acabei de falar. Exato. Mas o que você acha do país? O que você veio pra cá? Cara, é um país tão conveniente, sabe? Não exatamente... Eu prefiro a Sérvia em várias coisas, só que aqui é um pouco mais confortável. Tem uma infraestrutura melhor, tem serviços melhores. Uhum. E também, comida não é tão boa como a Sérvia, mas é boa bastante. As pessoas não são... Os sérvios são maravilhosos. É difícil de comparação. Mas... Diferente de Belgrado, aqui tem metrô, então o transporte público também é melhor. Mas, bom, vamos ao tema do podcast de hoje. O nosso convidado de hoje é o Fabiano Dias. Ele é diretor de negócios internacionais pela Bitwage, uma das pioneiras e líderes do setor de criptomoedas. E ele já trabalha com cripto desde 2015, já foi conferencista e participante dos principais eventos de cripto ao redor do globo, como a BitConf BR, a La BitConf, a Descentralizar, a Bitcoin Blockchain Praga e a VivaTech Paris. Fabiano, como que você tá? Tá falando de onde, meu cara? Eu estou falando de Balneário Camboriú, Santa Catarina. A Dubai brasileira. Muito bom. Pois é. Fazia tempo que eu não vinha cá. A última vez que eu estive aqui ainda não era essa Dubai brasileira, mas hoje de fato é assim. Tem um horizonte diferenciado, né, do resto do litoral brasileiro, por causa do formato dos prédios. Não, muito doido. Tu vê aquelas fotos de Balneário em 1970, 60, é tudo para baixo, né? Agora é só arranha-céu. Sim, é incrível. Mas legal. Fabiano, fala um pouco mais assim pra gente. A gente viu que você tem uma carreira bem ilustre assim, no ramo de cripto, mas fala um pouco mais assim, como que você começou a sua trajetória profissional, de onde você é, como que você conheceu o mundo de cripto, para começar? Olha, eu na verdade fui conhecer. Eu sempre fui de internet, assim. Sempre tive uma paixão pela internet, já projetava website. Tinha trabalhado com um setor de internet em empresa de turismo, bem lá no começo, né? Então, meu trabalho com internet vem desde o surgimento da internet, praticamente. E aí veio o lance do Bitcoin, né? Por volta de 2011, 2012, começa a falar, e eu sempre me interessei, mas nunca sabia se aquilo ia ser, se não ia ser algo hackeável ou não, né? Esse é o lance todo, né? E aí a coisa foi progredindo. Em 2014, eu optei por voltar. Eu estava com 34 anos e falei, acho que eu preciso voltar para a universidade, fazer uns contatos, quero voltar a trabalhar com tecnologia, e eu acho que voltar para a universidade é um caminho. Então, eu prestei o Enem e passei na Federal de Cubatão. Tá? Coincidência ou não, eu tomei contato com um cara chamado Rodrigo Souza. Ele tinha feito FATEC, junto com um amigo meu também. Ele estava com uma comunidade, um canal do YouTube, isso no final de 2014, começo de 2015, justamente falava sobre o mercado de tecnologia no exterior. Tá? Então, quem quiser pesquisar aí, inclusive as dicas dele não ficaram velhas, tá? Pode pesquisar aí, que ele fala muita coisa legal. E aí ele falava isso e falou, quem quiser fazer parte da minha comunidade, faz uma doação para uma instituição de caridade que eu vou nomear aqui, e aí você vai fazer parte do meu grupo pessoal, vai poder fazer perguntas e tal. Eu estou aqui em Nova York, e assim eu fiz, tá? E uma galera fez, tá? Entre eles, inclusive, o João Canhada, que é da Fox Picture, também fazia parte do grupo. E ele auxiliou um monte de gente, cara. Por isso foi um cara diferencial nessa época aí.
esse surgimento do Bitcoin no Brasil, tá? E ele auxiliou uma galera e eu era um deles, tá? Tem gente que foi para Nova York aprender a fazer P2P, vender criptomoeda lá. Teve um monte de gente que se engajou em outras startups que ele indicou, e eu fui um desses, cara. Ele conheceu os caras no evento, os fundadores da Bitcoin, que são o Jonathan Chester e o John Leeds. E os conheceu, e eles naquela ocasião já tinham 2 ou 3 clientes no Brasil e na Argentina. E eles falaram, a gente precisa de alguém para fazer desenvolvimento de negócio internacional e tal, mas só também precisa ter um mínimo conhecimento de HTML, porque a gente precisa projetar a página, a gente precisa fazer um FAQ, né, fazer uma área de suporte e tal. E eu tinha essas habilidades, por sorte, naquela ocasião, né? Eu já tinha uma experiência de internet. E aí ele falou, pô, eu tenho o cara certo, é o Fabiano. E aí ele me apresentou e a gente se deu bem de cara também. Isso foi uma sorte, a gente se entendeu de cara. Eu falei para ele, olha, eu tenho uma ideia de fazer isso aqui. Adoraram a ideia, que era, eu já tinha aquela ideia de que assim, poxa, eu vou pegar uma startup que já tenha alguma atração nos Estados Unidos e vou tentar trazer para o Brasil. E eles já tinham até alguma atração na América Latina, entendeu? Tinha a empresa, a Bitway, tinha uma vocação internacional, devido ao fato do Jonathan, um dos fundadores, ter sido um cara. Ele é um, sabe, a mãe é chinesa, o pai é judeu, e ele já tinha viajado o mundo. Então ele tinha aquela, sabe, uma internacionalização na veia. E já tinha 2 ou 3 clientes aqui na América Latina, então foi perfeito. Aí eu falei para eles, olha, que se a gente montar a operação, então comecei a dar ideia logo de cara, e em vez dos caras ficarem chateados, eles acharam legal, pô, legal e tal. E aí foi, a empresa seguiu crescendo naquele ano de 2016. Quando chegou no final de 2016, a gente ganhou um prêmio na França. Aí, naquela ocasião, um time que tinha 6 pessoas, foram 6 integrantes para a França. Aí a gente viajou a França inteira junto, pegamos uma casa no sul da França, no interior, para fazer escritório, ficamos uns 15 dias lá, sabe, classificado. Então foi bem bacana. Foi bem bacana. Pô, que irado. Bastante coisa para falar aqui. Para começar, assim, só para repetir para quem não ouviu antes, qual que é o nome do canal que você mencionou, que tem muitas dicas para fora? Se chama Rodrigo Souza. Diretamente para o canal. Porque eram outros tempos, né? Não era a internet de hoje, né? Não tinha entrada, vinheta, não tinha nada disso. Era o canal do Rodrigo, ele não fazia nem por dinheiro, fazia por comunicação dele, né? Ele queria formar uma comunidade, ele tinha saído da... Se eu não me falha, se eu estiver errado na história e ele escutar, desculpa aí, Rodrigo, mas eu acho que a história é mais ou menos. Ele saiu daqui do Brasil já para trabalhar em Nova York, na Bolsa de Valores. Chegando lá, ele com a empresa se desentendeu. E ele tinha um contrato que ele não poderia trabalhar na área. Sabe esse tipo de contrato de exclusividade? Você não pode trabalhar com um concorrente em 2 anos, algo assim. Aí ele sentiu naquele estilo, vou ter que tirar o coelho da cartola. E aí ele montou um negócio relacionado com Bitcoin. Né? E também deu super certo para ele, naturalmente. Né? E ele, no intuito de retribuir isso aí, criou essa comunidade. Então, se você quer vir trabalhar nos Estados Unidos, especialmente na região de Nova York, entra no nosso grupo que eu vou te ajudar. E nisso ele acabou indo para São Mateus, porque ele conseguiu ser acelerado pela Boost VC, que eu contei aqui antes da call, né? Um hotel, que o Tim Draper comprou o hotel e transformou numa aceleradora. Botou 40 empresas de Bitcoin lá dentro. Eu acho que funciona até hoje, tá? E ele foi para lá, e aí ele passou a ajudar, passou a ser não só profissionais que queriam ir para a área de Nova York, mas profissionais que queriam trabalhar na área de cripto. E foi nessa que eu entrei. Tá? Quem for pesquisar aqui no YouTube vai achar esse vídeo, eles falando exatamente isso que eu estou falando. Mano, isso na época de 2016, assim, uma época que cripto também era muito diferente do que é hoje, né? Não tinha DeFi, não tinha... Era tudo mato. Olha, você tem uma ideia, olha, não tinha nem Ethereum. Quando eu comecei mais ou menos junto com o Ethereum. É old school. É old school. Um Bitcoin valia $400. Quem ganhava na época tá feliz hoje. Outro ponto que eu achei muito massa, assim, que você comentou, é que geralmente quando a gente está aqui no podcast conversando com pessoas de viés internacional,
costuma ser de pessoas que são do Brasil e foram internacionalizar um negócio, né? Foram atender mercados fora, ou foram eles mesmos irem morar fora, mas tem uma outra vertente possível da internacionalização, que é você pega um negócio que é internacional, que é do exterior, e você, né, aplica para um mercado doméstico em que você tem mais conhecimento, tem mais jogo de cintura. Como é que foi esse processo assim, de trazer uma empresa de fora do país para operar no Brasil dentro do sistema regulatório brasileiro também? Cara, Francisco, vou arriscar dizer para você que naquela ocasião era mais viável, era mais popular, assim, mais comum você trazer do que você levar. Porque você levar, aquela ideia de você abrir uma empresa no exterior, sendo um brasileiro que abriu algo no exterior e deu certo, era algo muito mais assim, espantoso que trazer, muitos já haviam trazido, né? É o Silvio Santos que o diga, tudo que ele faz ali, os programas dele são todos, né? Ele traz coisas... E esse lance de você trazer e nacionalizar algo é uma marca registrada no Brasil. Quase tudo que tem aqui foi alguma coisa que alguém trouxe e nacionalizou de alguma forma ou outra. Seja de forma assim, white label, né? Ou seja, até de forma de se inspirar e fazer algo mais ou menos parecido. Então a ideia já existia, né? De onde saiu o ímpeto de fazer isso? Porque acontece o seguinte, né? Eu trabalhava antes disso, eu trabalhei na Honda. Eu trabalhei 2 anos na Honda com uma... na verdade, eu era funcionário de uma consultoria de língua inglesa. Então, a gente ajudava a fazer setup meetings, traduções, aulas de inglês. O grande parte do trabalho era aula de inglês, tanto para grupos, como para indivíduos, para executivos e tal. Preparação de executivo para viagem internacional, enfim, tudo relacionado à língua inglesa. Então, eu já tinha uma noção de como funcionava o mundo corporativo e o que precisava ter de comunicação, né? E eu queria fazer isso de forma aplicada, assim, não só fazer para o pessoal da Honda que eu fazia, mas eu já tinha uma ideia assim, poxa, se for exterior, com o conhecimento que eu adquiri aqui, graças a essa consultoria que eu trabalhei, que chama NFEB, alguém da NFEB tiver vendo a Débora aí, de abraço, que estará muito. E com esse conhecimento que eu adquiri na FEB, eu falei assim, poxa, agora eu estou preparado, né? E eu cheguei a tentar em outras empresas também. Eu falei assim, eu preciso de uma empresa que me abra essa porta, né? Cheguei a tentar na FedEx, tentar na Rockwell, mas não passou, por motivos outros, não deu certo. E aí eu pensei assim, vai dar mais certo se eu for para fora e fizer a partir de lá. Aí eu conheci o Rodrigo e falei assim, que as coisas vão se desenrolando. Então, acho que tudo partiu desse princípio da habilidade da língua inglesa, sabe? Língua inglesa utilizada para fins corporativos. Isso aí foi fundamental. Assim. Foi o set de habilidade que me sustentou, tá? Sim, e é interessante, assim, como... O mercado de cripto é um negócio novo, mas para entrar no mercado de cripto, você precisa de habilidades que você, né, já precisa para outros mercados. Comunicação, por exemplo, né, ou a parte de, né, tecnologia, fazer sites e tal. Isso são habilidades que você já tinha de outros ramos que você basicamente conseguiu adaptar para entrar no mercado de cripto. Né? Não é tudo que... não é só porque você vai no mercado de cripto, que a única coisa que você pode fazer, sei lá, é programar em Solidity contratos para Ethereum. Não, assim, o mercado de cripto precisa de todas as coisas que todo mercado precisa. Vendas, marketing, né, toda essa stack, digamos, de tecnologia. Todo mundo... Aqui hoje em dia, que nem você fala isso, naquela época nem existia isso, programar em Solidity e tal. Então, eu acho que qualquer habilidade que você pode... A habilidade da língua inglesa, pelo menos no nível de tocar uma reunião, ela é fundamental, tá? E mesmo que você não tenha, que algo não seja um mercado americano, seja um mercado europeu, a gente sabe muito bem que uma empresa alemã, os alemães, quando eles fazem uma reunião, tem 5 alemães e um inglês, a reunião é feita em inglês, né? Então, a habilidade do inglês ela é fundamental, ela é base, né? E aí outro é conhecimento de tecnologia no nível básico também, né? Você tem que ficar à vontade de aprender uma ferramenta nova, um programa que você nunca aprendeu, ficar à vontade com busca de internet, com aquele processo de autoaprendizado dos helps, das ajudas da internet, que hoje está muito mais avançado também,
Hoje é difícil achar um processo que você não acha um tutorial igualzinho em vídeo ou em texto. Então, ficou muito mais facilitado isso aí, entendeu? E isso é uma habilidade que eu já tinha, né, cara? Eu trabalhava com desenvolvimento para web e tal, já trabalhava no grupo, então essa parte de você aprender as coisas pela internet também já tinha. Então, se você tem essa habilidade de aprender uma ferramenta nova, de googlar, de tentar, de saber, né, de ter uma confiança no seu aprendizado, e ter o inglês, aí qualquer coisa que você... Inclusive, é um horizonte aí fantástico, né? Então, você pode decidir não só em cripto, pode trabalhar quer trabalhar com AI, né? Quer trabalhar com impressão 3D, sei lá, com novas fontes de energia. Meu, se você tem uma facilidade de aprendizado, tem o inglês, meu, é só buscar, né? Procurar focar. Eu creio que essas duas skills abrem qualquer porta hoje em dia. Inclusive, elas ficam até num lugar diferenciado, tá? Tipo assim, um lugar onde você pode escolher, né? Profissionalmente. Entendeu? Você não passa mais, não, porque se você não tem isso, você acaba tendo que pegar o que vem. E como você tem essa habilidade está tão procurada hoje, você pode passar a escolher. Então, é uma vantagem, né? A flexibilidade, seja de trabalhar remoto ou não, de trabalhar morando em um país ou não, com as horas que você... Sabe, quando você se qualifica, quando você se torna algo demandado, é você que escolhe entre os empregadores e não você se colocando aos pés de empresas, né, basicamente. Né? Eu acho assim, você quer estar sempre nessa posição, né? Tipo, porque... Não na posição de pegar o que vem, né? Mas na posição de você poder adaptar o que você quer da sua vida, né, cara? Aí a gente entra num quesito do profissional em si, né? Da vida profissional e de quem está começando agora a definir os seus futuros profissionais pessoais. Você quer poder estar numa posição onde, poxa vida, você quer poder trabalhar, por exemplo, não sei, você funciona melhor à tarde, não quer acordar 10 horas da manhã. Eu arrumo um trabalho que te permita acordar 10 horas da manhã. Eu quero estar viajando o mundo e trabalhando ao mesmo tempo. Então, arruma um trabalho que te permita estar trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Né? Então, para você você tem que sempre caminhar na direção de poder fazer isso para você. Até porque isso vai ser produtividade. Você vai estar bem, você vai estar saudável, você vai estar feliz, você vai estar trabalhando melhor. Né? Então, isso aí você converte para se tornar um profissional excelente. Né? O bom profissional tem que pensar isso. É lógico que assim, muitas vezes você se adapta, sobretudo quando você é mais novo, né? Quando você é mais novo, você se adapta, mas a tendência é você realmente descobrir aquilo que funciona melhor para você, definir a rotina com aquilo, né? Com pessoas, né? Situações que façam trabalhar mais confortável. Eu acho que esse é o grande lance, né? Com certeza, com certeza. A gente falou bastante de trabalho, falou bastante sobre a Bitwage também, mas a gente não chegou a falar sobre o que a Bitwage faz. E a gente sabe, porque a gente conhece a tua empresa, mas para quem não está ouvindo, assim, né, qual que é a sacada da Bitwage? O que vocês trazem assim, de valor com o modelo de negócio? A Bitwage, ela ajuda empresas e profissionais a receberem e pagarem salários utilizando criptomoedas. Ou seja, se você é um profissional, você precisa receber de uma empresa. Hoje, a forma melhor de você receber o pagamento exterior, a mais eficiente que existe, é você receber através das stablecoins. Né? Por quê? Porque elas são de fácil envio, fácil de conversão, barato de se manejar, permite um câmbio à mão do usuário, né? Porque todos os serviços de câmbio naturais que a gente conhece no mercado, você vai lá, eles te fornecem uma conta depósito e o teu empregador deposita tudo e você converte tudo para moeda origem. Isso aí não é uma grande ideia, né? Quando você está ganhando aí $5.000 e no mesmo dia você converter tudo para reais. Não me parece ser a melhor das coisas a fazer com $5.000, né? Então, a coisa mais eficiente hoje que tem é você recebe os seus $5.000 e ele continua sendo $5.000 através desse stablecoin, né? Então, a Bitwage faz justamente isso. Ela te fornece uma conta bancária como um serviço de internacionalização normal. Porém, em vez de ele mandar para a tua conta bancária, ele pode mandar também, a gente paga em conta bancária em certos países. Mas o grande diferencial é você poder mandar para Bitcoin ou stablecoin
direto na sua carteira. Ou seja, então a gente não faz a custódia do valor. Ele manda direto para a sua carteira informática, né? E isso para o profissional que deseja receber. O profissional que deseja pagar, ele pode, por exemplo, ter um time lá de 5 pessoas. Um está no México, outro está na Argentina, outro está no Brasil, o outro está na zona do euro, outro está em Portugal, e o outro está nos Estados Unidos. Aí por exemplo, quer metade em Bitcoin, metade na conta bancária, o outro quer 100% em stablecoin, se ele estiver na Argentina, que é a melhor saída que existe também. Ou está no Brasil, também quer 1/3 em Bitcoin para fazer um DCA e os outros 2/3 direto na conta bancária. Cada profissional divide a sua distribuição em até 3, e para o profissional que está em empresa pagadora, ou ela faz uma transferência normal, se faz nos Estados Unidos Wire, se faz na Europa um SEPA, ou pode enviar cripto também, e a gente faz essa distribuição. Então, nesse sentido, a Bitcoin é um sistema de folha de pagamento, um sistema de payroll mais flexível que tem no mercado hoje. Tá? Ou seja, então, a empresa que deseja pagar em cripto, o profissional que deseja pagar em cripto, a empresa que deseja utilizar cripto para poder pagar profissionais, ela vem eventualmente até a Bitcoin. Ou seja, a Bitcoin mostra onde a cripto pode auxiliar em cada um dos processos de pagamento de salário aí, e pode auxiliar muito. Tá? Imagino que também é um dos sistemas de payroll, né, de folha de pagamento, ou mais amigável a cripto que existe no mercado, provavelmente. Né? Tem muitos desses, tipo Deal, tudo mais, que são mais voltados para quem recebe moedas fiduciárias, né? Mas que você possa também pagar e receber em cripto, ou mesmo, né, você escolher entre cripto ou não, acho que dá uma liberdade muito grande para a pessoa fazer o planejamento financeiro dela. Sem dúvida. Os sistemas como a TIL, eles têm a opção cripto. A Bitcoin tem o Ethos cripto, podemos colocar assim. Né? Porque os outros sistemas, por exemplo, da TIL, você recebe na Coinbase. Então você tem que ficar com o seu cripto codiado na Coinbase. A Bitcoin não. A Bitcoin você manda para onde você quiser, seja exchange ou carteira. Né? E na nossa a gente faz distribuição, ou seja, se você quiser mandar 1%, 10% para Bitcoin já programado para fazer um DCA, você faz. Né? Então, a Bitcoin procura é feita por galera cripto para galera cripto. Como assim? Você mencionou o exemplo da Argentina, de que as pessoas gostam de receber mais em stablecoin por lá. Eu sei a resposta, mas eu queria que você explicasse um pouco mais para quem não sabe como está a situação da Argentina, como que é lá a questão de controle cambial. Por que os argentinos preferem receber em stablecoin e não, sei lá, em dólar direto ou em peso? O que acontece, né? Como você mesmo falou, a Argentina tem uma política de controle cambial. Né? O controle cambial ele é muito grande, tanto para quem vai vender uma moeda estrangeira, como quem vai comprar moeda estrangeira. Então, por exemplo, se você vai vender moeda estrangeira, existe um limite de... Eu não vou saber exato, mas eu acho que algo em torno dos 300, 400 dólares por mês. Então, se você recebe $1.000 para um trabalho internacional, você não consegue converter tudo, tá? Você tem que esperar. Quando converte, você tem que converter, porque o governo argentino também inventou que um peso valia $100. Ainda que hoje valha 140, porque desde a invenção em diante eles não conseguiram controlar, né? Então, um peso hoje vale $140, algo assim. Só que se você for trocar esse dólar na rua, qualquer um vai te dar aí $270 fácil nesse mesmo peso. Ou seja, é o dobro, né? A cotação verdadeira é o dobro. Por dólar. Por vezes chega mais que o dobro. Por vezes chega a 150%. Ou seja, o dobro mais metade. Tá? Então, se você troca se você troca na rua, com aquela galera que sabe que você vai na Argentina, a galera fica na rua, câmbio, qualquer coisa assim. Né? Se você troca direto no comércio, eles chegam a te dar 300, 310. E você poupa o trabalho do cara e no câmbio no final do dia. Né? Basicamente o governo assim, criou um peso paralelo, eles fixaram um peso basicamente, mas esse é um valor que não tem nada a ver com o valor real da moeda, é a realidade. Né? Então, o governo criou um peso paralelo e chamou de oficial.
Exato. E aí, o oficial mesmo é o das ruas, né? Então, ou seja, quando você recebe, e essas casas de câmbio hoje já aceitam stablecoin. O MoneyGram aceita stablecoin. Inclusive, a nossa principal integração hoje é através da USDC, da rede Stellar, na MoneyGram. Ou seja, você consegue receber aqueles seus dólares no aplicativo da Stellar chamado Vibrant, e você vai com o teu celular na MoneyGram e saca o valor. Pegando aí 280, uns 100% acima do 120% acima da cotação oficial. Então, na Argentina, o produto da Bitcoin é a coisa mais vantajosa que tem no mercado, de longe. Porque também tem essa questão do dólar paralelo deles, mas aí para fazer com que para forçar as pessoas, né, não abusarem do sistema e usarem a moeda deles, aí eles fazem essas restrições, basicamente, quanto você pode trocar e quanto você pode fazer de remessas também, né, do país. A verdade, eles pegam sempre mais em cima da remessa, né, porque eles têm esse entendimento, né, de que a remessa é ruim. A verdade é o seguinte, eu até hoje, assim, desde que a gente começou a servir a Argentina, eu até hoje me debato com o entendimento que eles têm, eu não consigo entender, tá? Eu não sempre penso no governante, de um político argentino, que ele come, né? Ele acorda pensando do quê, né? Do que ele vive, eu não sei, né? Porque a mim me parece que eles estariam muito melhor deixando o boi solto e o povo trabalhar tranquilamente no mercado do que ficar criando esse monte de restrição, né? É claro que eu vejo a coisa do prisma do profissional que está recebendo, né? Ou do profissional que está recebendo, ou daquele indivíduo que, por uma sorte, recebe um pagamento, seja de família ou não. Eu não sei como é que isso funciona do ponto de vista do commodity e tal, né? Que é o grande setor argentino, na verdade, assim como o brasileiro, é a exportação de commodity de matéria-prima, né? Eu não sei se isso beneficia o mercado deles de alguma forma, mas a priori me parece que não. Pelo menos a vida do profissional individual causa uma certa bagunça aí. E justamente a cripto veio para resolver, né? Sim. Eu queria voltar um pouco assim, uma coisa que você tocou agora no final, que tipo, político não tem qualquer conexão na realidade, não é uma coisa da América Latina. A gente estava vendo notícia hoje, assim, de políticos na Suíça falando para a população tomar banho junto para economizar energia, sabe? Tipo, os caras são completamente conectados ao resto da sociedade. Não é nenhuma novidade para ninguém que está escutando isso, mas, sabe, cada exemplo é aquela coisa, tipo, a gente não tem nenhuma expectativa, a gente consegue se decepcionar ainda assim. É curioso isso, né, cara? E principalmente, esse é um negócio legal de você trabalhar com cripto, né, cara? Porque o cripto, na verdade, é uma ponta de lança, um furabolo desse sistema aí, né? Entendeu? E, na verdade, sobre o cripto ainda tem uma camada, né? O verdadeiro furabolo disso aí é a internet, né? Entendeu? A internet permite que você, tipo, tenha um controle da tua realidade muito grande, né? E aí, isso aí, justamente a estrutura política foi treinada para controlar o fluxo da informação. Sem o controle da versão real, da versão verdadeira da história, ela não consegue existir. Tanto que geralmente são dois partidos, cada um com uma versão da história, né? Combatendo um outro, cada um tem uma versão. Se você pegar a mídia brasileira hoje, você consegue ver lá. Assiste a Jovem Pan primeiro e o My News depois. Cada um tem uma versão, cada um tem um mundo. O mundo está correndo, né? E quem está na internet está vendo o quê? Está vendo os dois. Quem está vendo os dois está vendo o terceiro. Concorda? Né? E antes não. Antes quem estava no poder controlava o fluxo. Então era só essa história. Depois era só essa história. Então acho que a internet e a cripto, sobretudo, né? Que a Bitcoin, né? Bitcoin é o capitão aí. E tudo que a gente faz hoje com stablecoin, a gente poderia estar fazendo com Bitcoin, né? Se as pessoas tivessem uma situação financeira que as permitissem tranquilamente trabalhar com o Bitcoin e não ser afetado pela volatilidade, né? Porque o pessoal aprendeu o Bitcoin a partir da volatilidade, mas tem que entender o seguinte: quando o Bitcoin foi inventado, ele não tinha volatilidade nenhuma, não era negociado em bolsa. O Bitcoin não foi inventado para ser negociado em bolsa, ele foi inventado para ser utilizado. Claro que você não consegue prever as ramificações das coisas na economia, né?
É aquela velha história das consequências não desejadas, né? Você inventa um negócio com intenção, mas a economia ela é orgânica, né, cara? Ela cria situações. Você não teria como se antecipar, né? Então o Bitcoin acabou se tornando esse item análogo à bolsa. Mas se as pessoas realmente topassem fazer, né? Bem dizer, cara, resumindo aí, o sprint da revolução já está na mão das pessoas. Só cabe elas utilizar da forma correta, né? É uma ferramenta que te permite se tornar verdadeiramente ingovernável, se você estruturar corretamente. Você viver nos seus próprios termos, você, tipo, não precisar do aval, nem do carimbo, nem da, sabe, autorização de nenhum burocrata retardado, e simplesmente viver do jeito que você quer viver. Uhum. São duas coisas que o pessoal fala, que falam muito, assim, que eu escutei muito na minha juventude, que hoje não são mais verdadeiros. Um deles é esse. Ah, não, porque o sistema bancário, ele controla tudo. Opa, mas você usa Bitcoin? Ah, não aprendi ainda. Pô, peraí. Tá reclamando do negócio? Você nem aprendeu ainda? Nem se deu esforço, né, de tentar ver como é que é. Poxa vida. Ou seja, você vê que boa parte dos reclamadores só estão lá para reclamar mesmo. Sim. E a outra coisa que ela fala assim, ah, não, porque a pessoa não tem acesso à educação. Como assim? Tem tudo de graça. Tem isso aqui? Você não tem isso aqui? Não tem um McDonald's na sua cidade? Não tem um lugar onde você pega uma conexão de graça? Vai lá, fica meia horinha, baixa 2, 3 dias e volta para sua casa. Né? Ou seja, todo mundo tem acesso à educação e todo mundo, ninguém depende de banco mais. Só as ferramentas já estão aí. Então, tem que trabalhar, né? É verdade. A questão da volatilidade também, eu acho que é importante martelar assim que, ok, Bitcoin e criptomoedas no geral podem ter volatilidade a curto prazo, mas a longo prazo, pelo menos as boas criptomoedas, elas têm tendência de manter o valor ou a mesmo até ser deflacionária. Né, ou levemente inflacionária, mas uma inflação que é previsível e calculada e que você sabe exatamente quanto vai ser. Agora, mesmo as moedas que são consideradas fortes, tipo euro, dólar, cara, só esse ano perdeu 10% de valor. Que longo prazo você tem numa moeda dessas? Longo prazo você vê, se você tivesse guardado dólares no colchão há 100 anos, tipo, $100 hoje seria $1, alguma coisa menos assim. Até. Você é uma completa moeda fiat, é uma completa destruição do valor do dinheiro, é o que você vê na Argentina também. É algo que eu quis entrar nesse exemplo da Argentina, porque é algo que a gente não tem no Brasil no momento, mas eu acho que todo governo, todo país da América Latina está provavelmente há uns 2 governos de esquerda de estar numa situação em que a moeda está numa inflação galopante. Então, é importante saber que existem alternativas para você contornar um ambiente hiperinflacionário, para você conseguir utilizar esse tipo de moeda para evitar controle cambial, para evitar restrições sobre o uso do seu dinheiro, para evitar perder as suas economias com inflação. Acho que é um tema que, cara, centenas de famílias aí perderam todas as suas economias de décadas porque confiaram no sistema bancário nacional. Sem dúvida. O lance é o seguinte, né, Francisco? A galera não tem, na verdade, o quê? A educação financeira. Por quê? O governo já te obriga a guardar dinheiro. Daquela forma, assim, desavergonhada, que é o fundo de garantia e outros planos de pensões nacionais. Uhum. Né? Se você se conscientizar disso, né, criar uma maturidade de gente adulta, falar assim, não, obrigado, já aprendi, posso fazer sozinho, você faz isso com Bitcoin. Se você fizer isso com Bitcoin, você vai guardar, a cada pagamento que você recebe, você vai guardar uma parte em Bitcoin. Ou seja, o preço do teu Bitcoin não é o preço do mercado. O preço do Bitcoin é o preço que você construiu. É o famoso Dollar Cost Average, certo? DCA. Então, se você começou lá, por exemplo, em 2020, em janeiro de 2020, você guardou Bitcoin todo no mês, aquele Bitcoin que você tem guardado não está 20 mil. Aquele Bitcoin está uns 15, 16 mil. Se você começou em 2019, aquele teu Bitcoin não vale 20 mil, vale 8, 7 mil. Tá? Se você começou em dado momento de 2003, seu Bitcoin pode valer 3, 4 mil. Então, ou seja, você não tem aquele dinheiro que o mercado está falando que você tem. Você tem a economia que você controlou através do guarda do seu valor. Né? Isso aí pode parecer um negócio complexo, mas, na verdade, em prática, é bem simples. É só você ter o costume de não gastar tudo que você ganhou. Entendeu? Isso é um costume, voltando ao argumento inicial, tão vital que até o governo faz isso para você. Assim. Ele sabe que um conjunto populacional que não guarda nada é um caos social lá na frente. Né? Então, ele fez uma manobra financeira
para poder garantir a galera que eles sabem que não tem cuidado com isso, né? Então, é isso. Eu acho uma questão de soberania. O Bitcoin é o dinheiro open source. A diferença do dinheiro do Banco Central é que o dinheiro do Banco Central você não participou da política, né? Aqui no Brasil, a galera vê o Petrobras, fala que o petróleo é nosso, mas na verdade não é seu, né? Você não tem poder decisório, né? O que torna aquilo seu não é você falar é meu que está escrito no papel. É o poder decisório sobre aquilo. É falar, ó, isso vai na direção A, isso vai na direção B. Então, o dinheiro do Bitcoin, ele é um poder decisório para todo o seu. Porque mesmo se for fazer alguma implementação, você pode ir lá participar do grupo do Bitcoin Core, você pode ajudar a decidir o que vai ser implementado e o que não. Você pode até ajudar nas direções da engenharia do Bitcoin, dos seus protocolos e tal. Então, ou seja, é a opção que está ao seu alcance, para você poder fazer alguma coisa, né? Então, é isso. Agora, se você... O que acontece, né? A maioria das pessoas, eu ouvi uns números aí de que nos Estados Unidos, 80% da população não tem $2.000 para se socorrer numa emergência. Aí é dureza, né? Tipo assim, você não tem como resolver isso na camada de software. Não tem como você falar para o cara assim, eu vou te dar um software e você vai passar a guardar dinheiro. Não vai, ele tem que partir dele. Isso vai ser um negócio educacional. Até é, mas você não tem como colocar ele num curso e ele vai passar a guardar dinheiro amanhã por causa do curso. Ou ele vai ter uma atitude financeira legal, ou não. A gente volta também até naquele negócio inicial que eu te falei. Muitas pessoas só querem reclamar, né? As pessoas só querem reclamar. Com certeza. A gente está vendo também assim, o lançamento, ou os planos de lançamento de muitos governos por aí, de moedas digitais, né, as famosas Central Bank Digital Currencies, né, as CBDCs. Assim, como que você vê assim, a diferença entre esses projetos dos governos de criarem moedas digitais do que é uma verdadeira criptomoeda como o Bitcoin, assim, para quem está ouvindo saber como diferenciar? Primeiramente, eu acho que o seguinte, CBDC, a coisa mais avançada que existe de concreto, para a gente poder falar nesse sentido, é o Pix. Tá? E é até bom, né? Porque assim, logo no Brasil é a coisa mais avançada que tem. Que legal, né? Ou seja, a parte de fácil manuseio já está implementada. Ninguém vai amanhã para falar para você que tem saudade do TED. Tá? Realmente o Pix mostrou eficiência. Tá? Contudo, existem outros passos a serem dados. Né? A gente escuta os mais sinistros, porque do nível de controle do governo, a possibilidade dele fechar as portas hoje ou amanhã sem devido processo. Essas partes são delicadas, realmente elas têm que ser vistas com carinho. Sobretudo, quem tem o Bitcoin não se preocupa com isso, né? Quem sabe quando joga o Bitcoin não está preocupado com o que vai fazer o CBDC. A gente já tem o Bitcoin, né? O CBDC, quem está muito preocupado com o CBDC é porque ainda está contando com a dependência da moeda nacional de alguma forma, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho, tem que ver o que vai ser feito desses CBDCs aí. Mas o que um CBDC teria que ter para ele poder dar eficiência à economia e ser um negócio positivo para as pessoas? Ele teria que ter uma convertibilidade rápida, ou seja, eu tenho que receber ele com 2, 3 cliques, eu converto ele em, sei lá, em Shiba, Doge, que seja. Mas eu tenho que estar livre para poder converter isso com rapidez. Ele tem que me permitir ser programável, né? Ele tem que me permitir minimamente um bloco para que eu possa programar um smart contract num escrow, num sistema de pagamento programado, num ponto de venda, novamente orientado à conversão, né? A convertibilidade. Então, porque se ele for de rápido conversão, no próprio ponto de venda, tem, por exemplo, eu chego no CBDC da Bulgária e venho aqui no mercado brasileiro e na hora que eu compro, ele converte rapidamente para o meu Dogecoin e manda para a minha custódia, não tem como, não, mas o governo vai travar amanhã, mas a minha convertibilidade é automática, eu não fico segurando ele, né? Eu seguro, porque todo bem que você segurar, você segura ele porque você tem uma projeção ou de segurança, aí a gente tem aquela razão, né? Segurança ou ganho a curto prazo. Entendeu? Então você vai segurar uma CBDC de um país que você sabe que tem alguns problemas políticos. Por quê? Né?
É aquele negócio as pessoas fazem isso, né? Eu escuto gente aí, hoje em dia menos, graças a Deus, mas antigamente escutava falando, não, porque eu até escutei de gente mais velha do que eu, assim, um pouco mais velha do que eu. Não, porque eu vou me aposentar. Caramba, você vai deixar um bem, está contando, né, com um bem que está na mão do governo brasileiro, em reais, para te ser uma salvaguarda financeira. Mas tá errado isso aí, né? Tá errado essa análise aí, meu. Você não fez o due diligence desse investimento aí. Não é possível, né? Então, se a CBDC for esse negócio de fácil e rápida convertibilidade, então eu até vejo como um negócio positivo. Assim, mas amanhã, pô, o governo búlgaro travou. Meu, foi responsabilidade sua. O negócio era conversível na velocidade da luz. Né? Foi você que quis. Entendeu? Se eles travaram, azar é seu. Né? Mas que amanhã o Bitcoin. Aí a gente vai ter que botar tudo num risco, né? Amanhã o Bitcoin foi hackeado. Porque bom, Bitcoin é a coisa da tecnologia de segurança de informação que mais se tentou hackear em toda a história e até hoje não conseguiu. Então eu acho que numa escala de segurança ele está à frente de qualquer outro CBDC baseado em qualquer outra tecnologia aí, né? A gente vai pegar o Ethereum, que é o também aí, o número 2, o Ethereum já foi hackeado algumas vezes, né? O primeiro chegou o fork do Ethereum do Classic, né? Quando acabou com as DAO, inclusive, né? E depois outras vezes também, né? E fora que tem o nível de controle, aí a gente analisa nas características, né? Das cripto aí, o porquê, na minha análise, o Bitcoin está à frente de qualquer coisa derivada do Ethereum. Mas se essas CBDCs forem derivadas do Ethereum também, e o Ethereum tendo como ser Ethereum, como o nome próprio fala, ou seja, facilmente conversível em outra coisa, aí eu vejo até como um negócio positivo, tá? Uhum. Fora que quem está fazendo a segurança do Bitcoin é gente que realmente sabe o que está fazendo. E no CBDC vai ser o sobrinho de algum ministro, vai ser, sabe? Cada um confia na instituição. Eu vejo um futuro, né, cara? Eu vejo um futuro, Paulo, que é o seguinte. Esses países, principalmente como a Bulgária, assim, os países pequenos da Europa, em algum momento eles vão ter que te dar alguma vantagem, né? Assim, não, se você segurar minha moeda, eu te dou um stake. Se você vier morar aqui, eu te dou uma isenção. Entendeu? Se você é um profissional qualificado A e B, pô, vem morar aqui, eu te abato um aluguel. Né? Em algum momento, as nações vão ter que entrar nessa competitividade. Né? Elas não vão mais conseguir reter as pessoas simplesmente pela força pelas armas. Né? E nem conseguir garantir o valor da sua moeda pelas armas igualmente, porque que felicidade você não de uma população se você não consegue importar coisas, pessoas e ideias o tempo todo. Né? O pessoal fala assim, porque tem essa briga de imigração. A imigração só é ruim se você tem um serviço que é dado de graça pelo governo e vem alguém de fora tirar, sabendo que vai tirar aquilo que era de graça para dividir com o outro. Aí eu acho ruim. Agora, se esse imigrante está vindo para trazer a cultura dele, comida nova, para me respeitar, isso não é ruim, isso é bom. A América é feita disso. Sabe? Os Estados Unidos são Estados Unidos por causa disso. Porque qualquer um pode vir de qualquer outro lugar, se estabelecer mais ou menos ali, contribuir, montou um comércio, montou um restaurante diferente, trouxe uma cultura diferente. É isso que fez a América. Por isso que a América ela é o que é. Né? E não tem a menor chance de falar assim, não, mas a China vai superar. Meu, vocês estão aí na Bulgária, vocês já foram até a China? Não. Você vai até a China, você vê que a China não vai superar os Estados Unidos tão cedo, poxa. Né? O estilo de vida. E até e não só a América dos Estados Unidos, a América em geral. Eu estou aqui no Sul, por exemplo, a gente sabe que tem um processo de imigração mais italiano e alemão, e em todos os lugares que eu tive na América do Sul, na Argentina, na Colômbia mesmo, também tem uma mescla da população local. Cara, você vê como é que a população é muito mais aberta, muito mais amigável, muito mais sorridente, a despeito dos problemas. Pô, vai na China pra você ver como é que é. Primeiro que você nem consegue se mesclar na população. Aqui na América, se você chegar, o que faz um cara se tornar um colombiano, um brasileiro, um argentino ou até um americano? Falar a língua minimamente. Né? Minimamente, precisa nem falar bem. Né? Precisa nem saber escrever, se você saber falar, você já virou. Né? Então, isso aí, para mim, é insuperável. E essa é a tendência populacional. Né? E não esse negócio de ficar fechado com a população, eu
eu pessoalmente não vejo muito futuro nisso, não. Um exemplo que você estava disso, de moeda de Banco Central, por exemplo, um incentivo que estavam dando era, mas foi derrubado pelo Parlamento da República Centro-Africana, né? Eles estavam dando cidadania para quem fizesse stake da moeda deles. Mas daí não era uma CDBC, na verdade era feito do Banco Central, de verdade, mas eles era basicamente um sistema de cidadania por investimento, né, que eles estavam tentando lançar via staking, aí foi barrada pelo Tribunal Constitucional de lá. Na República Centro-Africana, né, essa aquela do Bitcoin, eu confesso que eu não vi essa notícia. Basicamente, eles eram o segundo país que estava tornando o Bitcoin legal tender, que é uma parada de curso forçado, e eles iam fazer uma parada lá de residência e de cidadania por investimento e tudo mais, com o token deles, lá, o Sango, e aí foi barrado pelo Tribunal Constitucional. Então agora estão de volta a essa casa, vamos ver o que acontece. Por isso que eu vejo até, agora elucubrando, né, eu vejo uma vantagem nas nações europeias, como a Geórgia, a Estônia, sabe? Essas nações que estão tomando essa direção mais economicamente sofisticada, do que na América Central e na África, por causa do quê? Estabilidade política. Entendeu? Então a gente vai sempre temer que El Salvador, a República Sul-Africana, seja tomada por uma revolução e tudo que foi combinado se descombinar. Né? Então vai demorar algumas décadas para que a gente passe a confiar no poder, sabe, no acordo de que não existe um grupo que vai quebrar esse acordo amanhã. Essa estabilidade ela é maior nesses países como a Geórgia, como a Estônia. Então... A reputação é um negócio que demora décadas para se construir, né? Suíça, Singapura e tal, são países extremamente caros, extremamente difíceis de imigrar, etc., porque eles demoraram décadas construindo a reputação de ser um lugar seguro, estável, onde seus bens estão protegidos. A Suíça, a gente sabe muito bem que foi construída durante o período das guerras, né? A Suíça é uma invenção do século XX. Foi justamente um lugar que a Europa concordou e falou assim, vamos deixar esse lugar aqui sem bagunçar, né? Foi a Suíça e a Suécia, inclusive, tipo assim, também não lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, que é o capitão, por isso que a economia escandinava continuou crescendo. Porque tanto a Escandinávia quanto a Suíça foram regiões que a Europa falou assim, não vamos bagunçar aqui, porque se amanhã ou depois, se a gente bagunçar tudo aqui nas nossas nações, sobrou duas regiões que a gente deixou intacta, né? Então, ou seja, são formações políticas já feitas para ser um anti-guerra. Já se tinha essa consciência, né? Que, se a gente guerrear o tempo inteiro, nada vai crescer, né? Porque um derruba o que o outro assumiu, né? Um não quer dar o crédito do... É que nem as prefeituras aqui do Brasil, sabe? No acordo do ônibus. Eu morei em São Sebastião e moro em Boiçucanga, São Sebastião, isso é muito comum lá. Cada 4 anos o ônibus muda de cor. Uma hora é amarelo, outra hora é vermelho, outra hora é verde. De acordo com a prefeitura que está no poder, o acordo do... Eu estava pensando exatamente isso. A cor do partido que foi eleito. Né? Entendeu? Aí tem que parar com isso, parar de mudar a cor do ônibus. Deixa o ônibus uma cor só. Uma coisa que eu queria te perguntar também, assim, e a Bitwage já trabalha nisso de certa forma, né, de aceitação de Bitcoin. Como que as pessoas podem, assim, além de usar Bitcoin e cripto para fazer um DCA, guardar suas economias, proteger do Estado, como que elas podem, assim, optar para fora do sistema e usar isso no dia a dia? Assim, quanto você consegue aplicar o Bitcoin, assim, para compras diárias, para o seu dia a dia mesmo, para pagamento? Olha, em lugares como, por exemplo, estando em El Salvador, quando eu estava lá, tipo assim, eu só usava o Bitcoin, tá? Não compensa muito. Uma que você tem os ATMs lá da tribo, você saca dólar praticamente sem taxa, né? E você também lá se aceita dólar no mercado. Então, ou seja, você tem o Bitcoin vira dólar com facilidade. Você tem Bitrefill. Se eu fosse pegar um Uber, se eu fosse... Não vou nem falar no McDonald's ou no restaurante, porque eles aceitam o Bitcoin, né? Ou se eu vou pegar um Uber ou qualquer coisa, eu uso o Bitcoin, ou seja... eu senti até saudade, cara. Saindo de El Salvador, a gente foi para o Panamá. Falei, caramba, não aceito mais Bitcoin. Era uma saída para pagar mais barato nas coisas para mim. Tá?
Agora, aqui, a gente estando aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que falta uma tecnologia de ponto de venda, tá? Falta um negócio de ponto de venda que aceitasse cripto com mais frequência. Não sei se vocês vão lembrar, chegou a ter no Shark Tank Brasil, uma galera, inclusive era o Rodrigão, da Rodrix, o Rodrigo Ventura, acho que estava nessa também, da 88i, certo? E tava uma galera da 3xBit, que é uma exchange, e eles tinham uma tecnologia que chamava ElectroPay, que ia ser um ponto de venda para aceitava qualquer cripto, convertia qualquer cripto, convertia automaticamente. Isso é o que vai rolar e isso é o que está faltando. Eu acho que é uma maquininha com aquela da PagSeguro? Era tipo. No meu entendimento. Aí depois eles decidiram trocar só por software, a coisa acabou não andando para frente, tá? Mas em algum momento vai. Eu acho que em algum momento a gente vai ter. Algumas coisas podem ser um pouco mais fáceis do que isso, talvez. Tipo, tem alguns cartões que estão disponíveis aqui na Europa, tipo o Wirex, que você tem o teu balanço ali em Bitcoin, tu paga ali, tipo, você tá na Croácia, vai tirar em Kuna, você vem para a Bulgária, tira o equivalente ali em Leves, e é isso. Maravilha. Uma taxa mínima possível de conversão, e isso você não depende, assim, do cara querer aceitar Bitcoin. Sabe? Você paga na moeda dele, você tá tirando o teu Bitcoin e ele tá recebendo a moeda dele. Então ninguém ali precisa, sabe, ter nenhuma inconveniência. É tão fácil quanto poderia ser. Eu acho que esse é um ponto inicial legal da gente que gosta de cripto poder aplicar no dia a dia, mas a longo prazo a gente tem que estar pensando mais em soluções que o Fabiano mencionou agora, que é as pessoas aceitarem cripto também. Porque se a gente só está pagando no cartão de cripto, a gente na realidade ainda está utilizando a rede Visa, a gente está usando a rede Mastercard. Né? A gente está dependendo de duas instituições centralizadas, que não é esse o propósito de cripto. Né? Então, você tem um ponto de venda que facilite, simplifique o uso de cripto para quem é um comerciante, tal, que ele não tem que ter uma conta numa exchange com 50 coins diferentes, que ele possa simplesmente, a pessoa paga como quiser, daí eu recebo em Bitcoin direto, certinho, e eu posso utilizar, sabe, para realmente ter uma adoção mundial de cripto. Acho que a algum ponto isso daí tem que se popularizar. Assim, mas, tipo, são baby steps, né? Você tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu acho que, tipo, mais fácil, tipo, a pessoa poder pagar do que o convencer o comerciante a receber. Exato, por isso sempre vai ter um lugar, assim, tipo, isolado, no interior, que a pessoa, às vezes, nem sabe o que é Bitcoin, não por demérito dela, porque a vida dela não é isso. Sim. Sabe? E, tipo, você ainda tá popularizando cripto de qualquer forma. Por isso que é um bom ponto inicial, mas a longo prazo, né, pensar na aceitação também. Porque tem que ser uma coisa que resolve problema. Você pode falar coisa ideológica toda, mas tem muita gente que não tá nem aí para isso. Sabe? Tem que resolver problema. Focar nisso. Sim. Porque pode, sabe, ser perfeitamente ideológico, mas, tipo, uma coisa inconveniente, ninguém vai usar. Você tem razão. Uma vez conversando com um cara, eu estava em Minneapolis, que é a terra do John Lindsay, que é um dos fundadores, né? A gente estava lá e eu peguei um Uber e o cara falou, eu sou estudante de economia. Eu falei, legal, eu trabalho com Bitcoin. E ele falou assim, mas será que o Bitcoin era um pouco cético, né? Eu não lembro que argumento que ele fez, mas era um argumento bom. E eu falei para ele assim, não, você tem razão, cara. Você acha que, por exemplo, a Islândia precisa de Bitcoin? Na Islândia, se o governo islandês pegar um pedaço de folha sulfite e falar isso é dinheiro, não precisa nem assinar. Né? Então, a Islândia não precisa de Bitcoin. Né? Agora, conforme ela vai andando para mercados mais complexos, em negócios mais internacionais, e ela vai criando camadas de segurança, eventualmente ela vai chegar ao Bitcoin. Mas na sua comunidade interna, qualquer coisa funciona. Entendeu? Então pode ser que, tipo assim, aí tem lá a senhorinha. Mas nem a senhorinha, só jovem. Eles têm lá um negócio, não sei, de tecelagem lá. Ele só vende para a comunidade local ali da sua pequena cidade na Islândia. Para que ele vai adotar o Bitcoin? Ele fala, para que eu vou colocar mais essa camada de complexidade do meu trabalho, sendo que eu já trabalho, e aqui eu aceito, não precisa nem do dinheiro, se eu falar que vai me pagar amanhã, eu vou voltar amanhã. Né? Então, ou seja, tem muito disso, sabe? Tem muito da falta da necessidade, né? Conforme o mercado vai migrando para a internet, e você vai ficando mais internacionalizado, eu acho que isso é um processo inevitável aí da... Sobretudo, eu vejo o mundo ideal, e conforme como surgem as colored coins, né, cara, que nem foi o caso da Litecoin, Dogecoin e tudo mais,
que no mundo ideal, o mundo ideal é esse, é um mundo onde existem milhões de moedas, né? Não só nacionais, entendeu? Eu vejo aí um mundo onde cada corporação, cada pequena empresa podendo criar sua própria moeda, desde que o mercado a precifique, desde que haja liquidez, né? E o mercado consiga precificar essa liquidez. Então eu chego lá com 1.000 Fabianos para comer no restaurante aqui embaixo, né? Se eu pagar 10 Fabianos para comprar uma garrafa de água, é uma coisa. Se eu chegar com 1.000 é outra, né? Porque a liquidez vai mudando, né? Se eu chegar com 100.000 Fabianos para comprar um carro, a liquidez baixa mais. Se o ponto de venda, a tecnologia de ponto de venda, tem como precificar isso aí, ou seja, já está integrado com uma bolsa de valores, e precifica, ó, esse carro, então, em Fabianos, aqui, o sistema de fala aqui, são 120.454 Fabianos. Beleza, eu vou lá e pago, né? E eu acho que o mundo ideal é esse, é o mundo do dinheiro como commodity, do mundo do, sabe, do aceito qualquer dinheiro, tá? Agora, se a gente já tem a tecnologia pro ponto de venda, os pontos de venda estão afim, né? Eles veem vantagem nisso, a longo prazo vão ver, né, cara? E eu também, novamente, vou falar voz e falar assim, logo isso vai acontecer, porque a gente sabe que você, usando uma maquininha de cartão de crédito, você tem os seus custos, né? Primeiro você tem que fazer o crédito da compra, se você adiantar, aqui no Brasil, com um adiantamento pode custar até 5%, né? Se você adiantar uma compra de cartão de crédito. A própria taxa de uso da máquina, muitas vezes chega a 100, 150 reais mês. Então eu falei, com tudo automatizado dentro desse sistema de cripto, esse sistema de maquininha, esse modelo de maquininha, e isso tanto é verdade que todo mundo é unânime. Quem está mais preocupado com a revolução cripto é a Visa e a Mastercard. É eles que vão perder o mercado, né? Porque o processo deles está sendo automatizado, né? Você mencionou um ponto na conversa ali que você estava falando de que estava tendo essa conversa em Minneapolis e tal, e na sua bio também mencionou várias conferências de cripto. Eu queria ouvir um pouco mais de ti, assim, eu sei que tem muito interesse, por exemplo, agora em Portugal, com conferências de cripto, Europa e Estados Unidos, e o próprio El Salvador aí, que teve lá a BitConf. Cara, fala um pouco mais assim, sobre a questão de experiência em conferências internacionais de cripto, o que agregou para ti, assim, o que você acha que deve participar desse tipo de evento? Cara, o primeiro evento assim, de cripto que eu fui foi aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Inclusive, interessante que foi. Eu era tão assim, tinha tão pouca experiência com viagem, que até esse momento, até antes de entrar na Bitwage, eu nunca tinha andado de avião. Então, nessa ocasião, em Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu andei de avião. Fui de São Paulo a Belo Horizonte. Fui lá na BitConf, entendeu? Na BitConf lá tinha 100 pessoas naquela ocasião. Dezembro de 2016. E naquela época era bem romântico, né? Porque tinha um monte de gente ali, era uma tecnologia nova, era bem legal. Era bem legal. A primeira conferência internacional foi em 2017, em maio, essa em Praga, Blockchain Praga. Naquela ocasião, já existia o Ethereum, e naquela ocasião se falava muito de ICO, tá? Então, a gente estava na época primeira explosão dos ICOs, maio de 2017. Aí você já tinha o espectro das empresas que estavam ali só para tentar dos scams, né? Ali você já tinha o espectro dos scams. Mas sempre tem aquela galera que quer fazer um negócio diferente, né? Então, isso é bem bacana. A galera de cripto. Você sabe que o mundo cripto ele é uma bolha assim, ferrenha, né, meu? Pô, se você ficar preocupado, você tem a impressão que o mundo criptonizou. E não é verdade. Sai na rua, você vai ver que não é verdade. Né? Aí você tem que descer e ir na padaria para poder limpar o teu cérebro. Senão você acha que todo mundo está tudo cripto. Né? E aí eu se seguir, eu procuro sempre eventos que eu trabalho 100% em casa. Né? Então, todo evento meetup eu procuro ir, tá? Mesmo que muitas vezes se gasta uma energia, dinheiro e tempo, né? Porque a gente sabe que
empreitadas assim, humanas, né, nem sempre elas têm o resultado entendido, né? Nem sempre eu chego lá e falo, caramba, não tinha um cliente potencial da Bitwage, poxa, não tinha um parceiro legal, poxa, não travei uma conversação, não peguei um cartão, não fiz nada, né? E não rolou. Mas eu procuro sempre ir justamente para poder não ficar preso na minha casa, dentro da espaçonave cripto, porque senão você passa a achar que o mundo é uma coisa que ele verdadeiramente não é, né? A gente sabe que a Web3, o que é a Web3? A Web3 é a internet das bolhas, né? Então, ou seja, há uma tendência muito forte da gente achar que a nossa bolha é o mundo, né? E, então, esses eventos, justamente, eles acabam alimentando, mas esse evento é onde as bolhas se encontram, as bolhas criptas se encontram. Mas eu procuro sempre ir, tá? Eu procuro sempre ir, até porque essa parte humana eu acho fundamental, você ver pessoas, ver pessoas. Então, eu procuro sempre ir. Se eu estou, por exemplo, se eu estou na Europa, eu sempre me agendo com algum evento que esteja na Europa. Estou na América Central, eu sempre me agendo com algum evento. Por exemplo, se tem que ir aos Estados Unidos, eu sempre olho no calendário se vai bater com algum evento para eu unir o útil ao agradável. Então, eu acho fundamental. Quão importante você Os eventos diria? precisam melhorar. O problema do evento, o maior problema que eu vejo do evento hoje, para ser sincero, é o seguinte: é o paradigma da escola. Ou seja, tem a palestra, é a hora da aula, todo mundo entra na sala de aula, depois acaba a palestra, é o recreio, todo mundo sai e conversa, sabe? Eu acho que os eventos tinham que ser mais orientados às pessoas em si, o networking, do que às palestras, sabe? Muita palestra porque palestra não é uma coisa que você pode ver na sua casa, sabe? O único diferencial de você estar ali no ambiente com pessoas é a interação. Eu acho que tinha que ser mais orientado à interação e menos orientado à palestra. Mas no mais, eu acho positivo. Fundamental, né? Uhum. Quão importante assim você diria que é para quem está querendo entrar no mercado de cripto e tal, de estar fazendo esse networking pessoalmente nos eventos, em comparação com simplesmente estar aplicando online? Assim, você vê que tem um diferencial de estar presencialmente nesses eventos, ou consegue ter o mesmo sucesso só no digital? Eu acho o seguinte: eventos muitas vezes são caros, né? Então, se você às vezes está buscando uma oportunidade e você está com um budget apertado, é difícil você sacar às vezes do bolso $200 para poder ir num evento, né? Então, nesse caso, eu acho que uma dedicação online é mais válida, tá? Agora, se você pode, tem a oportunidade, não vai te custar, você está disposto a investir essa grana, eu acho válido também, tá? A maioria das... Assim, pegando para a Bitwage, né, cara, dessa experiência, eu fui o quarto cara a entrar, né? E antes de mim, foram os dois fundadores, naturalmente, e entrou um cara de compliance, que é o Paulo, que está conosco até hoje também. Ele entrou por indicação, na época a Bitwage foi acelerada pela Plug and Play Tech Center. E eles pegaram um cara de compliance, chamado Juan Lames, que é um cara que tinha feito compliance para grandes empresas, para a própria Orange e tal. E ele desenhou o compliance Bitwage e falou assim: mas eu não vou poder continuar sendo agente de vocês, tá? Eu vou indicar alguém. Então ele indicou o Paulo. Depois entrei eu, indicado pelo Rodrigo, tá? E hoje a equipe tem umas 20 pessoas. Fora os contractors e tal, né? Mas tem cerca de 20 fixos. Desses 20, você pode ter certeza que os 3 partes foram indicação também. Então, ou seja, a tua rede pessoal conta muito, né? Então, se você não conhece, poxa, eu não tenho nenhum amigo da área, aí sim, procure em eventos, procure em meetups, que são mais baratos, geralmente, e frequentar os fóruns e tal, e fazer essa rede, né? Fazer essa conexão. Essa conexão pessoal, ela é fundamental também, ela ajuda muito, né? E também esse tipo de evento que é muito nicho, né, que são tipo bolhas, eu acho que também tem uma importância, de certa forma, de você sentir que você não é maluco. Sabe, tipo, você tá pensando tudo em cripto, não sei o quê, e, tipo, nem tanta gente à sua volta faz isso, e você vai, tipo, não, tem jeito, tem solução, tem, sabe, não é, sabe, uma coisa que eu tô tirando aqui do bolso. Cripto, obviamente, não é tão abstrato assim, não é tão, sabe, nicho hoje em dia, mas lá atrás eu imagino que era todo mundo olhando pra você: caramba, você é maluco, tu é traficante, tu é um bando de coisa. Se a pessoa se encontra nesse estado,
É que acontece? Eu sinto tudo de internet, né? Como eu te falei, eu fui achar um grupo de cripto em 2015, saca? Então eu pessoalmente dei essa sorte. Mas se você hoje, imagina um jovem hoje, um cara com 20 e poucos anos, tá lá na família dele, todo mundo fala, você tá maluco? Você quer trabalhar com isso? Você gosta de criminoso, não sei o quê. Aí realmente ela precisa dessa reafirmação. Tem razão, né? E eu acho que isso é, como eu falei, né? Eu acho que isso é o futuro da internet, né? Você se identifica com um negócio que você ouviu falar ali no nicho X e você tem que entrar nisso, então é bom que você vá nos eventos. Se você tiver como ir, tiver essa gordura para ir no evento, é bom. Você vai no evento, depois geralmente tem aquelas after parties e tal, você faz amizades, é fundamental. É fundamental. Uhum. Dos eventos que você conhece da indústria, ou que mesmo que já participou, assim, quais você diria que são os melhores, os que mais valem a pena para quem está buscando ir num evento de cripto? Digamos, a pessoa só vai em um. Assim, quais são os principais que você recomendaria? Brasil ou internacional? Vamos fazer Tanto ambos. faz. Começar por Brasil primeiro. Começando BR, cara, olha, tipo assim, fica antenado no canal. Vou recomendar o canal aqui do meu amigo Felipe Escudeiro do Tinado. Porque ele geralmente começa o evento, quando ele vai fazer. Ele fez um evento em São Paulo, agora deu Rio. Quando ele abre o evento, ele ele faz lives diárias, matinais. Quando ele abre o evento, geralmente ele abre a um preço baixo, tá? Ó, vamos abrir aqui os primeiros tanto a, sei lá, R$ 100. Então, se você fica esperto nisso, e eu tenho certeza que outros devem fazer trabalhos similares. Então, o primeiro passo é esse. Pega os caras que você tem como referência e fica antenado neles para... Eu recomendo aqui esse dele, que é um puta cara decente, um puta cara legal, manja, né? Então, o escudeiro e... Mas tem outros também, não é o único cara bom. Então, já recomendo dois, né? Os eventos do lado do escudeiro. Olha, esse teve um evento no Rio aqui, foi o Blockchain Rio, organizado pelo seu xará Francisco. Foi um evento muito bom, tá? E eu acho que não foi um evento caro, se não me engano. Eu fui como palestrante, mas eu acho que abriu com preço baixo. O segredo é esse no evento no Brasil. Fique esperto nos calendários, pegue enquanto o preço é baixo, tá? E dos eventos lá fora, aí você tem os eventos tipo Bitcoin Miami. Você tem que ter uma grana para ir no Bitcoin Miami. Mesmo que você esteja em Miami, porque vai ser caro. Né? Na Europa, cara, a Europa está um passo atrás, né? Entendeu? A Europa está um passo atrás. Mas tem bons eventos. Agora vai ter um em Riga aí, sabendo, mês que vem. Entendeu? Você tem um bom velho Web Summit, que a Adriana falou aqui. Vai ter um em Lisboa também, agora em novembro, né? Vai ter uma Suíça, né? É bom ficar antenado aí. Eu não sei, na verdade, o cenário europeu ele é mais fraco. Essa é a verdade. E não só ele é mais fraco em termos de evento, ele é mais fraco em termos de usabilidade também, tá? As criptos estão bombando na América do Sul, tá? A América do Sul, América Latina. O europeu tá vivendo a vida no modo fácil, né? Tipo, eles não precisam se preocupar com muita coisa. Tem um plano de saúdezinho ali. Mas uma geração, isso tudo vai para o espaço, com certeza. Nos palcos, assim, tipo, a galera tem necessidade disso. Então você vê a galera, tipo, um pouco mais focada nisso, tipo, mais dedicada, mas, tipo, porra, isso não vai vir da Alemanha, não vai vir da Islândia, que nem aquele exemplo que tu deu antes, né? Sim. E pela América Latina, conhece algum exemplo? De algum evento, assim, que... Além do Brasil. Exato. Você tem a LabitConf, não é tão barato de participar, mas é um evento maior que tem na América Latina, tá? A LabitConf é o termo do país, né? Na América Latina. O LabitConf é organizado pelos argentinos. A Argentina é o maior país cripto da América Latina, talvez seja o maior país cripto do mundo, tá? Porque é onde a cripto mais encontrou o uso diário e é o lugar onde mais a própria população está buscando aprender. Porque
porque você tem a completa falência da moeda local. Né? Sim. Ninguém tem confiança na moeda, ninguém tem confiança nos governantes. E eu tenho para mim que as outras moedas da América Latina vão para o mesmo caminho. Eu acho até, inclusive, que a Argentina vai sair na frente, tá? O dia que pintar um louco lá, um Javier Milei da vida, e falar, meu, felicidade para todo mundo, ó, aceito toda a moeda, não tem dessa, não precisa usar banco, o Banco Central pode fechar, joga a chave fora, quem quiser comprar com stablecoin, pagar no comércio, fica à vontade. Nesse dia a gente não vai dar uma subida grande. Eu acho que o peso é uma âncora para eles. Entendeu? A hora que eles abandonarem isso, a gente vai dar um salto tão grande, vai virar um exemplo assim, de recuperação econômica. E aí, nesse dia, tipo, aí realmente a gente vai estar vendo um mundo diferente, onde o dinheiro vai ser visto, né, não mais como esse documento nacional, o legal tender, mas como qualquer coisa que qualquer um tenha inventado, desde que seja líquido o suficiente, entendeu? Né, assim, você aceita, sei lá, a moeda do Gladson? Cara, eu aceito, meu, vai converter automático. Você paga agora, a única chance é do mercado, se ele converte automático, na velocidade do sistema, meu único azar pode ser que o sistema quebre no meio do caminho. Qualquer chance disso é mínimo, né? Então, ou seja, né, dinheiro é dinheiro. Qualquer um deveria poder criar dinheiro, desde que você tenha um colateral. Uhum. Por isso que eu acredito no padrão Bitcoin, né? No Bitcoin Standard do professor Cepedinho, porque você tem colateral? Tem. Quanto é o colateral quanto você está imprimindo? Qual é a razão, né, do colateral sobre o dinheiro? Pronto, aí se você aceitou o dinheiro, você aceitou o dinheiro quando sabia qual era o colateral daquele dinheiro, né? Uhum. Sim, sim. Inclusive, fica a recomendação de livro, né? The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, também é um dos bem famosos aí entre os Bitcoiners. Eu queria também complementar a questão da... O professor Cepedinho é usuário da Bitcoin, viu? Oi? O professor Cepedinho é usuário da Bitcoin. Maneiro. Vocês sabem que ele é brasileiro, né? Oi? Ele mora na Jordânia, mas ele não é brasileiro, nascido aqui, mas ele viveu aqui. Fala português e tudo. Veja, brasileiro, né? Que nem aquela definição que tu deu lá no começo. Exato, fala português, sim. Brasileiro é brasileiro. Pra ele é o cara que, pra ele ser brasileiro, é só querer. Falta só escolher o time de futebol e pronto, toma o passaporte. Exatamente, colar no churrasquinho já era. Eu acho que vale a gente falar, antes disso que você vai falar, dar o exemplo do Panamá, que eles não têm moeda oficial. Então, por definição, o Bitcoin já é legal lá. A Fabiano Coin é legal no Panamá imediatamente. Qualquer moeda que, se existe, é legal no Panamá. Aí vai da pessoa querer aceitar ou não, obviamente, né? Mas na prática, o que eles usam lá é o dólar, mas recentemente também aprovaram a lei lá para dar uma regulada melhor nas criptos, para ter assim, mais segurança jurídica. Exato. Mas poder usar sempre pôde. Então, é um país bem interessante nesse quesito, né? É bacana, né, cara? O bom da América do Sul Central é o seguinte: a ideia de, por exemplo, sei lá, a Bolívia vai invadir o Paraguai, sabe? O Brasil, o Suriname vai invadir a Guiana. Não existe, né, meu? Uhum. Não é que nem na Europa Central, né? Então, esse grau de evolução a América já adquiriu. Com um pouquinho de estabilidade política, eu creio que... Essa é uma coisa que as Américas têm, assim, que é bem privilegiado comparado com todo o resto do mundo, né? A Europa tem toda a situação aí com a Rússia, mesmo com a Turquia e a Grécia, ou a Armênia e o Azerbaijão. Né? E a Ásia também, assim, se você olha a China tem disputas territoriais com cada um dos seus vizinhos. A bem dizer, a China tem disputas territoriais com os próprios cantões chineses. Não é só Taiwan, é toda a região ali, assim, no mar da China também, todo mundo ali tem alguma treta com a China, né? Então é algo que, sabe, essa é uma vantagem muito grande das Américas, que você tem paz em termos de, né, guerra não é o que vai ter aqui, você pode ter revoltas internas, problemas internos, e claro, esse é o problema principal, mas se você encontra um lugar, ou se um país está indo numa direção em que internamente está mais seguro, aí você tem segurança interna e externa, né? E criptonomadismo vai entrar exatamente nisso, porque você vai ver, tipo, a quantidade de americano tá fugindo pro México, né, que é uma coisa assim que parece até engraçado, tipo, comparando com tipo, toda essa história, né? Tipo, a galera tá votando com os pés. E tipo, porra, os Estados Unidos tá uma merda, a Califórnia tá uma merda, Nova York tá uma merda. Pô, meu trabalho tá remoto por causa do corona, por que eu vou ficar aqui nesse lugar que eu pago $5.000 por um armáriozinho de empregada pra, sabe,
tá ligado? Eu posso ir pro México, pagar 400 no centro da cidade, da frente da praia, e viver, assim, muito feliz, com pessoas mais amigáveis, e por aí vai, sabe? E aí, tipo, a única coisa que falta para a América Latina funcionar de verdade é isso. Tipo, a galera vai vir, tipo, tá vindo aqui, tá dando um pouco mais de estabilidade, porque, pô, tem turismo, né? Então não pode acontecer crime ali. Exatamente o que aconteceu com El Salvador. Era o país mais perigoso do mundo, e agora, tipo, foi de quanta queda de um ano pro outro? Cara, tá praticamente, pelo que eu vi do Andreas, tá morando lá, assim, crime violento foi praticamente erradicado, sabe? Tu não tem mais assassinato à luz do dia e tal. Assim, você pode entrar agora em bairros que antes era uma sentença de morte, você caminhar lá. O lance é o seguinte, pelo menos eu tive lá, né, cara? Fiquei lá uma semana. Lá, por exemplo, não tem que nem aqui em São Paulo, a galera com o celular, era muito comum ver um cara com a mão no volante, o braço para fora e aqui no celular assim, ó. Entendeu? Não tem aquele roubo de rua. Agora, o que acontece é o seguinte, um belo dia você escuta que passou uma gangue e metralhou um restaurante e matou 30. Sabe? E El Salvador, você sabe que é o seguinte, né? É 1,5 milhão de pessoas, 80% está na região de São Salvador. O resto é tudo montanhoso e tal. Ou seja, você pega um país que tem 1 milhão, é o menor país continental da América, né? Em extensão territorial. Ou seja, se você pega um belo dia, na única capital do país, 1,5 milhão de pessoas, é a Baixada Santista, eu nasci, passa alguém de moto e metralha o restaurante mata 30, aquilo já marcou o ano. Sim. Né? E eles têm, tipo assim, e o salvadorenho tem esse ímpeto, né, de, assim, como eles formaram essas gangues, foi nos Estados Unidos que elas se formaram, né? Como o país era muito pobre, muita migração dos Estados Unidos, então essas gangues meio que tomaram um poder gigante, então elas guerriam entre si, mas a violência urbana é menor do que as das grandes capitais, aqui no Brasil, por exemplo. Sim, sim. E agora o Bukele, o presidente lá, ele aparentemente está sendo bem duro com o crime, duro com essas gangues e tal, e deu uma bela estabilizada na situação de homicídio. Meu ditador favorito. Mas a gente já falou isso até acho que o podcast que saiu esse final de semana aí com o André, ele falando da questão da Tailândia, assim, que é um país que você tem uma monarquia que basicamente também é uma ditadura ali junto com o exército, mas, sabe, você é livre na prática, você é livre no seu dia a dia. Aquele déspota tá esclarecido, né? Ele não tá preocupado em te encher o saco. Você tem que ter uma certa... Eu tenho eu acho que esse modelo do Bukele tem que ser inspirador e, sobretudo, que é o que eu falo para o pessoal da Argentina lá, os argentinos que eu converso. Assim, você tem que separar a revolução cripto, ela tem que ser mais regional do que nacional. Porque a própria estrutura nacional, ela já está ligada ao modelo bancário. As nações e os bancos andam lado a lado, né? Esse modelo nacional e o modelo bancário foram todos criados por causa da ocasião das guerras. Né? Alguém poderia até comentar que elas foram criadas junto com as guerras, para poder criar um modelo onde cada nação era um banco e todos pegavam emprestado do Banco Central Mundial. Né? Então, o cripto tem que vir quebrar num sentido mais regional. E nesses regionais, tem que ser alguma coisa mais fixa mesmo. Esse negócio de ficar voltando naquele programa que a gente falou de trocar a cor do ônibus, a população não se beneficia disso. Entendeu? E vai dizer assim, nossa, é super preocupante quem vai ganhar para o prefeito. Vamos ser honestos? Não é, não. Né? Assim, aqui as pessoas gostam de ter aquela briga apaixonada, né, meu? Aquela final de Copa do Mundo, né? Final de Campeonato Brasileiro. Mas vamos ser honestos, se o prefeito vai ser assistente da CB, o melhor que aquela população pode ter é que ele mude pouco. Tem o melhor exemplo disso do que o presidente dos Estados Unidos agora, que é um velho com Alzheimer, comandando o país mais poderoso do mundo, isso não está fazendo diferença também. Na verdade, foi o começo do fim, né? Eu acho que o Biden ganhar foi o começo do fim. Eu até vejo positivo dessa forma. Acho que foi bom porque caminha em direção ao apocalipse mais cedo. Aceleracionista, né? Tipo, porque aquilo não ia para lugar nenhum agora, que pelo menos vamos arrancar o band-aid. Não, agora é que a gente vai querer sair dentro da estrutura nacional e querer criar mais estados independentes e tal, mais regiões livres do governo federal, para já perceber que para a gente depender desse fla-flu do democrático no nível federal é ruim para todo mundo.
Entendeu? Só prejudica, muito mais prejudica do que ajuda, né? E as coisas, a vida vai ficar confortável se a gente resolver os problemas no nível regional, pô, né? Tá contando com a superesfera e o problema também da União Europeia, né? A gente ficar esperando que a superesfera crie a super lei, né? Me parece ser um negócio que é muito distante do cidadão comum, né? Que é o problema do Brasil e Brasília também, né? O brasileiro, pô, aqui do Sul, tem que esperar o que vai acontecer em Brasília para tipo a da vida, não me parece ser um negócio funcional, né? Você também Bitcoin é uma revolução mais individual, né? Porque, tipo, voltando também uma coisa assim que a gente estava falando antes, que, tipo, tem que resolver seus problemas, tem que fazer sentido para você. Tipo, qual a melhor forma de você evitar toda essa maluquice política, toda essa, sabe, essa punhetação ideológica? Você te torna imune. Sem dúvida. Aí volta em torno de todo o nosso trabalho aqui, do contra o vento e tal. Tipo, se você tem essas suas pernas leves, para você poder sair, para você poder voar, né? E, meu, tipo assim, o pessoal vai exemplificar. Eu escuto muito assim, aquela velha história, né? Não, porque se ganhar tal, eu vou embora. Eu vou embora do país. Não, mas aí eu vou em outra roda, no outro ciclo. Não, se ganhar tal mais uma eleição, eu vou embora do país. Não aguento mais esse cara. Eu geralmente falo assim, eu já tô fora do país. Eu já não tô mais aqui, né? Você tá me vendo aqui, e se realmente chegar num nível de que eu tiver que tirar tudo daqui, eu até faço isso, com tranquilidade, né? Mas uma boa parte, uma perna direita já tá fora, né? Então é isso que você tem que pensar, né? tipo assim, nenhuma situação. Você já pensou, voltando ao passado, quão refém você era? Nossa, se ganhar cara tal, quer dizer, se uma nação de centenas de milhões de pessoas decidir eleger cara tal, vai mudar minha vida completamente. Olha só, então tu tem um castelo de areia, meu. Essa é a verdade, tu tava montado num castelo de areia, porque depende da multidão para decidir se vai cair no lugar A ou B, entendeu? Então é melhor você já se planejá-la já e já ficar meio em A, meio em B, né? Já ter ali ter aí, né? Aqueles libertários mais radicais, né? Ter um veleiro, né? Qualquer coisa, estourar a revolução, pula no veleiro e vai embora, meu, né? É aí que eu acho que a teoria das bandeiras junta muito bem com a filosofia de criptomoedas também, né? Você consegue se internacionalizar, consegue ficar inconfiscável, morando onde você quiser, ter uma maior qualidade de vida ou proximidade com a família, ou o que quer que seja. Você pode proteger o seu patrimônio enquanto você, né, está num país que talvez não esteja indo na melhor direção politicamente, mas pelo menos o seu patrimônio não está correlacionado com o destino daquele país mais. Exatamente, o teu patrimônio, o teu trabalho, né? A tua possibilidade de trabalhar, né? Nenhum país hoje do mundo, só se o mundo todo se juntasse, né? Aí eu teria que ir para Marte, mas se o mundo todo se juntar contra, assim, ninguém pode bloquear o que eu faço da vida. O Brasil pode falar que eu não posso fazer o que eu faço, eu vou para outro lugar, vou fazer o que eu faço da vida lá, né? Então, isso aí é um negócio que todos têm que buscar, né? É tão importante quanto você ter um ofício, é você saber que o teu ofício é seguro o suficiente para você continuar praticando ele, onde quer que seja, né? Então fica aí a dica para quem está ouvindo a gente: torne-se incancelável, torne-se ingovernável. Muito boa conversa mesmo, Fabiano. Muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite de participar do Contra o Vento. Do seu lado, assim, alguma última consideração final? E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a Bitwage, onde que eles podem te encontrar? Pode me encontrar em todas as redes sociais, Bitwage Brasil, Bitwage Latam, também como Fabiano Dias, algumas redes são Fabiano Dias, outras são Biano Dias, vamos encontrar lá. Que mais? Suporte@bitwage.com, enfim. Dá uma leve busca no Google ali, Fabiano Dias Bitcoins, vocês vão me achar lá. Bom, a gente também vai ter os links na descrição do site da Bitwage e também das redes do Fabiano, para vocês poderem conhecer mais sobre isso. Para quem recebe de fora, assim, para quem já tem o seu contrato setado em dólares, bem dizer, né?
seja o lugar que for, seja até mesmo se você estiver em Marte, desde que o seu contrato seja em dólares, em euros ou em libras, a melhor forma de receber hoje é realmente manter o seu dinheiro ali nos stablecoins, né? Manter o seu dinheiro no metaverso, simplesmente trazendo todo para a realidade aqui, sobretudo para as moedas fracas da América Latina, né? É quase um no-brainer aí. E para quem quiser comprar Fabiano Coin, qual o melhor lugar? Cara, e muito em breve, hein? Muito em breve, teremos. Fique ligado. Isso aí é uma fixação minha, você quer saber, Paulo? Desde moleque, assim, negócio de criar dinheiro é uma parada que eu falei, caramba, um dia. Eu sempre me questionei sobre isso. Pô, como é que os caras fazem dinheiro? Né? Aquela pessoa, pô, por que não imprime dinheiro lá para todo mundo, sabe? Né? E hoje em dia, então, não digo a Fabiano Coin, mas outras moedas assim, eu vejo um futuro muito positivo nisso. O Fabiano vai abrir sua empresa muito em breve, então, para realmente imprimir bitcoins, imprimir dinheiro. Quem sabe, né? Quem sabe? Beleza. Fabiano, um prazer ter você aqui no podcast com a gente. Muito obrigado de novo por ter aceito o convite. E é isso aí, a gente se fala em breve.